Desde muito pequena eu falava que eu queria fazer medicina e que eu teria um ambulatório social. E eu queria descobrir a cura para o câncer. Nada, né, pequeno, né? Mas foi tão interessante, né? Porque percorrendo aí a jornada, né? Quando eu me encontrei com Jesus, eu realmente descobri a cura para o câncer. Ele pode curar todas as coisas, mas isso me conduziu para a minha formação. Então, foi algo que foi sendo, né, de pouco a pouco, né, no início, eu tinha que ter uma faculdade que fosse pública, né? A família não ia ter condição de pagar, por exemplo, um curso de medicina. E então eu me dediquei nessa questão do estudo. E quando foi o momento do vestibular, o Senhor falando comigo a respeito do meu chamado também missional, eu fiquei naquele dilema: vou para o seminário ou faço a obstetrícia, que é o meu propósito agora? E aí foi quando realmente o Senhor falou comigo: você é missionária, mas eu vou cuidar dos seus estudos. Então eu entendi, e nós estamos aqui entre empreendedores, que tudo que a gente faz, nós levamos essa marca, né? E nós levamos essa missão de levar o nome de Jesus, e eu entendi que as coisas iam estar combinadas. E aí eu prestei o vestibular na USP, passei e comecei a fazer o curso de obstetrícia. Então eu me formei em obstetrícia, logo na sequência eu continuei um mestrado na área de ciências também. Mas quando eu estava lá na faculdade, dando aulas e tudo mais, algo a mais aconteceu. Meu mestrado foi na questão antropológica, da educação, a formação, e eu entendi que a educação é um ponto que nós estamos com muitas carências. E ali começou a gerar algo mais forte. Sempre o voluntariado esteve presente na minha vida desde muito nova. Como eu falei, essa questão do ambulatório social era uma coisa que eu sempre tive como objetivo. E eu comecei a atuar fazendo ambulatório social, convidando outros amigos de outras áreas na saúde. Mas a questão da educação começou a aumentar, e o Senhor falou comigo a respeito disso, que era o momento de eu plantar escolas. E plantar escolas que fossem... Plantar uma escola particular, mas que ela fosse uma plantadora de escolas em locais carentes. E aí foi quando eu fui fazer pedagogia também. Aí eu fiz também teologia, então um pouquinho aí da minha jornada, né? Fiz a acupuntura, fiz homeopatia, várias outras coisas, mas tudo isso com propósito, né? Sempre olhando o que Deus tinha. E ali foi um momento, depois, né, da formação, eu plantei uma escola realmente. Temos uma escola hoje em Osasco, que é uma escola particular, que começou já no seu primeiro ano de escola, plantando uma escola assim no sertão do Piauí. Então, nós temos hoje o privilégio de ver tantos frutos ali. Na cidade, quem conhece um pouquinho do Piauí vai saber, ali, ó, Bate-Maré, um povoado, nós construímos através da nossa escola, levantando recursos. Por isso, empresários, saibam, vocês têm algo muito maravilhoso nas mãos. Deus não está dando para vocês sementes, para vocês terem essas sementes retidas, né? Mas Ele dá semente para que nós possamos lançar e semear. E ali nós conseguimos construir essa escola no sertão do Piauí. E eu já vou adiantar aí uma coisa linda que aconteceu ali na nossa escola do Piauí, porque nós fizemos a conexão com o missionário local, que tinha um projeto lindo já de trabalho na comunidade, e ele tinha também um propósito de ensinar balé para as crianças, e ali diversas áreas, diversas aulas acontecem na escola, além da questão regular do ensino. Mas o balé foi uma das coisas que foram extraordinárias, porque uma das alunas, quando em um concurso, eles levaram para Fortaleza, né, levaram para o Ceará para fazer um concurso, e essa aluna, no meio desse concurso, tinha uma olheira do Bolshoi. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Do sertão do Piauí, ela foi selecionada para o Bolshoi e foi levada para Santa Catarina, para a base do Bolshoi ali. Então, vocês podem imaginar o que pode ser gerado através do que Deus está colocando na sua mão. Então, a minha fala tem a ver com isso. Então, nessa sequência, no meio da pandemia, as coisas se agravando aí no mundo, num momento de oração,
o senhor falou rapidamente com relação ao texto de Isaías 61, que nós seríamos carvalhos de justiça. E eu vou ler esse texto para vocês, porque é muito importante nós entendermos o nosso papel, a fim de que se chame carvalhos de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós seremos carvalhos de justiça. E aí foi quando a clareza do que nós faríamos com relação às escolas, a proporção que isso ia tomar. Né? Eu não falei para vocês que ela seria plantadora de escolas em locais carentes? Pois bem, nós começamos a plantar dentro de um cemitério em Osasco, um polo educacional, um centro cultural também, porque diversas atividades, tanto na questão de empreendedorismo para desenvolver os jovens, tanto na questão de reforço, contraturno escolar, trabalhando também as famílias para que eles tivessem essa questão também da sua geração de renda, com cursos profissionalizantes e tantas coisas. E no meio de um cemitério, onde as crianças não tinham área de lazer, nós começamos a plantar algo lindo, né? E elas começaram a ter ali não só o estudo, mas elas começaram também a receber muito mais amor, muito mais afeto, acolhimento. Muitas das nossas crianças foram abusadas. Nós trabalhamos diretamente com elas também, fazendo amparo socioemocional, além de todas as outras coisas. Então, nós sabemos o quanto isso é importante. Dentro de uma comunidade, nós temos voluntários hoje, nós temos muitos voluntários, temos muito mais de 100 voluntários atuando, e os nossos voluntários são de diversas áreas, de diversas formações. Além dos nossos voluntários que fazem parte ali, né, que são de diversas localidades diferentes, nós temos também voluntários de empresas. Então, fora esses voluntários que eu falei para vocês, nós temos 50 voluntários, por exemplo, do Bradesco, que trabalham junto com a gente. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas vejam o que foi acontecendo. Alunas nossas passaram até com progressão para outras turmas, porque elas evoluíram tanto, que na própria sala elas foram remanejadas para outras turmas, por conta do quanto foi impactante para elas. E as professoras da escola regular começaram a perguntar: o que aconteceu? O que sua mãe está fazendo? E aí elas começaram a ver que todos os alunos que estavam participando do projeto estavam de forma diferenciada nos estudos, muito mais à frente. Então, tudo que é feito com intencionalidade, de não só ser algo assistencialista, né? Nós damos o que eles precisam. Quando eu peguei um dos nossos primeiros aluninhos, quando a gente chegou na comunidade, uma cena que me marcou demais foi do Ezequiel. Quando ele chegou e eu fui abraçá-lo, ele era só pele e osso, gente. Só os ossinhos eu senti. Naquela hora meu coração cortou e eu entendi. Eu falei: nós vamos dar o que eles precisam, tanto no alimento físico, mas também no alimento, né, espiritual e em todas essas outras bases, para eles terem influência na sociedade e terem outras oportunidades. Então é isso. Eu quero mostrar também um pouco para vocês lá do projeto, para vocês conhecerem com esse vídeo. Era uma vez um lugar do tamanho de um abraço, onde as crianças chegavam com um sonho e plantavam ele num jardim. Aí regavam com carinho e o sonho se transformava em oportunidade. Esse lugar existe, sabia? E se chama Projeto Caju. No Projeto Caju, a gente acredita que o futuro vai ser bem mais legal, porque aqui tem gente cuidando da gente, da nossa comida, da nossa saúde e da nossa educação. Olha, e não é só português ou matemática que se aprende no Projeto Caju. Aqui, a gente aprende a compartilhar o que tem, a se cuidar e a cuidar do outro também. Aprende que pode ser ouvido e que pode ser alguém. Com isso, nosso sonho vai brotando, crescendo, até virar o que a gente quiser. Legal, né? Então, o que você está fazendo aí? Vem regar esse sonho com a gente, nós precisamos muito da sua ajuda.
Então, são as nossas próprias crianças falando nesse vídeo. Então, você consegue visualizar um pouquinho nossos polos. Então, começamos ali, né, na escola no Piauí, depois estabelecendo essa escola em Osasco, fomos para um outro bairro agora em Osasco, no Jardim Conceição. Também estamos no sertão do Pernambuco e agora em setembro vou com uma viagem com várias mulheres, principalmente, para Moçambique, para trabalhar mais um polo educacional lá e também trabalhar com as mulheres inúmeras situações de saúde, levaremos absorventes reutilizáveis para combater a pobreza menstrual dessas mulheres. Então, sempre com a educação, para que elas sejam multiplicadoras também, né, de conhecimento, tanto na parte da saúde quanto na questão da educação. Então, lá nós teremos uma escola na cidade de Amatanda com esse propósito. E eu queria que você colocasse para mim o próximo, porque o poder transformador do voluntariado, ele acontece, né, no seu nível pessoal e ele acontece dentro da sua empresa. Lembra que eu falei que tem empresas que estão junto conosco? Quando essas empresas começaram a atuar junto no projeto, elas começaram também a ter transformações dentro da sua equipe. E é interessante porque gera senso de pertencimento. As empresas que trabalham em voluntariado, você desperta um senso de pertencimento na instituição que o funcionário também vai entender que ele está trabalhando para algo que é maior do que somente aquela empresa, é algo maior do que ele mesmo, é algo que faz sentido e que dá gosto de trabalhar. Então, incentivar o voluntariado dentro da sua empresa é algo que você precisa desenvolver. Porque as ações que nos movem com relação a isso, elas também vão ser benéficas para nós mesmos. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que no nosso corpo acontece quando nós nos movemos com uma ação de amor que não é com a intenção de receber algo em troca. E o voluntariado dentro da sua empresa pode gerar, como aconteceu com os voluntários do Bradesco. Eles começaram com uma ação básica, eles sempre faziam auxílios a várias organizações, cada ano, cada período em um lugar diferente. Mas aí eles nos conheceram e começaram a participar conosco. E hoje eles fecharam com a gente de que vão nos acompanhar e estão frequentes. Eles direcionaram as ações desse grupo para continuar conosco. E essa continuidade também no projeto, foi gerando neles essa alegria com o próprio trabalho. Então, vários falaram para mim assim já, nossa, eu estava tão desanimado com o que eu fazia dentro da empresa, porque eu tenho uma formação X, mas eu estou aqui atuando no banco e assim, já estava sem propósito, sem sentido. E quando eu me engajei nesse voluntariado, tudo começou a fazer sentido e eu comecei a ver que a profissão que eu tenho, ela pode e deve ser usada para o bem, né? Para fazer o bem para outros. E aquilo gerou um senso também de pertencimento na empresa e de alegria por estar participando de algo que era tão impactante na vida das pessoas. Você pode passar, por favor? É interessante que as empresas brasileiras elas gastam 4 bilhões de reais por ano em segurança patrimonial, mas doam somente 5 mil reais em média por mês em filantropia. Então, o que você está fazendo com o recurso, às vezes, que você tem? A gente vai investir, deve investir, né? Numa empresa, ela vai gerar lucro, mas a gente tem que entender que esse recurso, quando você dá, né? Deus dá a semente a quem semeia, não é mesmo? Ele vai fazer multiplicar, e as empresas que têm essa característica, e hoje com o ESG, vocês sabem muito bem que já está sendo mudada essa mentalidade, e nós, com a nossa visão de reino, nós precisamos gerar essa cultura de reino dentro das nossas organizações. Então, através de projetos, você pode levantar recursos. Na nossa escola particular, por exemplo, nós levantamos recursos através de festas da escola para trabalhar no social. A nossa faculdade, por exemplo, todo recurso que entra da faculdade eu direciono para missões. E você pode fazer diversas ações que vão promover essa mudança e essa transformação social. Pode passar. Mas o que isso gera em você? Eu quis trazer, porque tem a ver também com a minha formação, né? Tem a ver com a obstetrícia. Quando você dá à luz, as mães aqui tiveram, né, essa experiência, você sabe que a nossa hipófise ela libera ocitocina. Quem não sabe, é um hormônio secretado no nosso corpo, que é até conhecido como o hormônio do amor.
Existe uma programação de Deus no nosso DNA, na nossa estrutura, né? Nas nossas células, no nosso corpo como um todo. Existem situações que foram geradas em nós, programadas para isso e que vão trazer benefícios para a nossa vida. E uma delas é essa. A ocitocina é liberada em nosso corpo quando fazemos um ato de bondade. Quando nós temos algo que nos dá essa profunda alegria, quando você tem um filho e você vai segurar. Quando a Giovana nasceu, vocês viram lá meus filhos, né? O Lipe com aquele sorriso, ele tem 6 anos, a Giovana tem 9, foi parto natural. Quando ela nasceu e eu segurei ela no colo, gente, ela já estava com o olho aberto olhando para mim, foi amor assim, aquele amor que não tem fim. E é a ocitocina, que é liberada nesse momento, que gera aquele vínculo entre a mãe e o seu bebê. Entre a mãe e o seu filho, e esse vínculo, ele é gerado em nós através da liberação desse hormônio. E ele também aparece quando nós fazemos algo desinteressado para alguém. Tem uma situação que aconteceu com um jovem, ele estava numa cafeteria, e quando chegou um grupo de senhoras, 4 senhoras chegaram, e quando elas se aproximaram, ele sentiu uma saudade tão grande da mãe dele. A mãe dele tinha falecido há 10 anos, e ele viu uma senhora que parecia muito com a mãe dele. E aí ele falou para ela que gostaria de pagar um café para todas elas, porque ele estava com uma vontade de tomar café com a mãe dele, e ele lembrou dela. E ele perguntou se ele poderia pagar um café para todas. E aí aquelas senhoras começaram a sorrir e a ficar de uma forma, e aí elas falaram para ele que sim, e que aquela senhora que parecia muito com a mãe dele, tinha acabado de perder o filho fazia 2 semanas. E ela estava com isso também. Gente, vocês sabem o que aconteceu naquele encontro? Sabe quando a gente se coloca para fazer um ato desinteressado, né? Foi uma situação específica, mas quando você se coloca para ajudar alguém sem esperar, né, também nada em troca, a ocitocina é liberada no seu corpo, a ocitocina vai ser liberada no corpo dos seus funcionários. Quando você promove isso no ambiente da empresa, então quem trabalha aí com RH, vai saber que esse bem-estar você começa a gerar no seu ambiente de trabalho. E pode passar, por favor. Como eu falei, nós fomos criados para isso, para sermos solidários, para servirmos. E um dos melhores remédios para a depressão, para a tristeza, para a falta de esperança, é servir o próximo. Então aí está, Atos 20 e 35. Então, servir é remédio sim para o nosso corpo. Então eu quero despertar isso em você e essa vontade, né? Nós temos um tempo curto, mas que ele seja para você como um pontapé inicial aí para mudanças boas para a sua própria vida. Se você não está envolvido em voluntariado, eu quero te convidar, se envolva. Seja voluntário de alguma forma. E também desperte quem está com você na sua equipe para ser voluntário também. Pode passar. Bom, a gente já está caminhando para o final. Mas antes de ler esse texto, eu quero lembrar essa questão das empresas para vocês. Tem uma outra empresa, inclusive, que nos apoia hoje, que é uma empresa do Morumbi muito grande na parte de marketing, e ela está conosco recorrente também com os seus voluntários, participando das nossas ações. Inclusive, eles colocaram a mão na massa mesmo, eles colocam a mão na massa. Quando nós reformamos o barraco que nós começamos em um barraco no cemitério do Santa Rita. E as crianças brincavam no meio dos túmulos, né, com os túmulos abertos e tudo mais. E quando nós começamos o Caju ali, o Caju é um acrônimo, né, de Carvalho de Justiça. Por isso, Caju, para ficar mais simples para as crianças. E quando nós começamos, essas crianças começaram a ter um apoio, né? Aquele lugar virou lugar de diversão, de sociabilidade, de socialização, um lugar de refúgio. Né? Esse aluno que eu falei para vocês, que eu abracei, que só estava nos ossinhos, ele teve situações terríveis. A mãe usuária, nós encaminhamos a mãe para recuperação, né, em uma casa de recuperação. Depois nós encaminhamos o tio dele também para uma casa de recuperação. Depois nós tivemos uma outra situação muito triste que aconteceu com a irmã e com a prima dele, que foi abusada por um homem da comunidade.
E nós acolhemos, né? E fizemos todo esse trabalho com a família. E hoje, gente, você tem que ver o sorriso, né? Tá ali no nosso vídeo, né? Que eu não queria mostrar, assim, para não expor demais ele, mas ele aparece ali no nosso vídeo. E, assim, o sorriso é totalmente diferente. Então, crie sorrisos. Deixa a ocitocina realmente fazer parte do seu dia a dia. Seja voluntário, seja servo, seja aquilo que Deus te chamou para ser e te criou biologicamente para ser e para viver. Por isso eu quero terminar agora também falando esse texto do Salmos 51:10, que é uma oração de Davi para que seja a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, que nós não venhamos a nos esquecer de pedirmos com toda a nossa força que nós tenhamos um coração puro, um espírito inabalável e um espírito voluntário. Muito obrigada, gente, pela oportunidade.